situação que é perder José aos 12 anos, Jesus aos 12 anos, e ali ela sai louca procurando, e depois quando ela pergunta a Jesus, né, quando ela vê que o vinho acabou no casamento do primo dele, e ela então menciona que ele transformasse água em vinho, e ele ainda diz para ele ainda faz um pouco uma advertência, ele diz, você não vê que não me convém, ainda não é a chegada a hora, mas ele vai lá, pede os barril, ele percebe que é necessário ter aquele vinho, então ali ele pede aquele tanto de barril, e ali ele tira e serve o primeiro para o anfitrião, para que ele possa provar, né, o chefe, na verdade hoje em dia seria chefe de cozinha, que ele serviu para que ele provasse do vinho, e ali ele disse que era costume que servisse primeiro o melhor vinho, para que no final, quando todo mundo estivesse embriagado, servisse o vinho mais ou menos. E naquele casamento não, se fez o contrário, serviu o melhor vinho no final. Mas porque esse melhor vinho foi vindo pela mão do Criador, queridos. Foi essa transformação maravilhosa. E aí Maria então tem uma passagem também maravilhosa, mas com certeza dolorosa. E uma passagem que muitas das vezes nós como mãe não queremos passar. Então observa bem, Maria aos pés da cruz, Maria mãe de Jesus esteve aos pés da cruz no momento da consumação da obra da salvação pela expiação do Senhor Jesus. Está lá em Mateus capítulo 27 a 56, e Marcos 15, 40 e João 19, 25. Há menções de uma Maria indo visitar o túmulo de Jesus. Porém, por exemplo, Mateus escreve outra Maria em 27, 61. E nisso entende-se que não se tratava de Maria, mãe de Jesus. A última menção de Maria na Bíblia, a última menção de Maria na Sagrada Escritura, encontra-se na carta de Atos Apóstolos. Todos estes perseveraram unânime em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Primeiro 1 ao 14, tá? Lá em Atos, enquanto guardava o cumprimento da promessa da descida do Espírito ao lado de tantos outros conhecido, Pentecostes, registrado no início da carta de Atos. Amém? Então, queridos, observa bem. Maria, como ela foi essa mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, ela tão jovem, ela precisou então de fazer esse processo de se tornar mãe, de se dedicar a ele, né? Cuidar, amamentar e também proteger. Como vocês sabem, José precisou todo o tempo estar ao lado dela, porque José sim tinha que proteger Jesus. Era um dever de Maria com José, ambos proteger o príncipe da paz. E a Maria, queridos, lembra que José ainda foi muito mais homem, né? Porque ele foi um homem que pouco se vê. O homem que esperou o tempo todo da gestação de Maria, até vir o príncipe da paz, passar o tempo dela, para então ele recebê-la como esposa dele. E hora nenhuma você ouviu José questionar, ou murmurar, se estressar. José foi um homem temente também. É bom relembrar isso, porque José todo o tempo se dedicou a isso. E muitos teólogos fazem essa comparação, né, entre a vida, o nascimento de Jesus, portanto, e a Virgem que falou lá em Isaías, e Maria, o seu filho, o Emanuel, que é Jesus. Maria, mãe de Jesus, deve ser distinguida de outras mulheres que são citadas no Novo Testamento,
Com esse mesmo nome, algumas dessas mulheres foram Maria, né, que foi a mãe de João, Marcos, que está lá em Atos 12:12, Maria de Betânia, né, que está lá também em Lucas, capítulo 10:42, João 11:1, e a mãe de Tiago e José, Mateus 22:27-61, e Maria Madalena, lá em Lucas 8:2. Maria é mencionada nas passagens bíblicas que fazem referência da infância à juventude de Jesus. Mateus 1:18-27, 2:11-21, Lucas 1:26-56, 2:1-51. Depois ela também é mencionada direta e indiretamente em outras referências neotestamentárias. Em Mateus 12:46-50, João 2:1-11 e capítulo 19:25-27, Atos 1:12-14 e Galileu 4:4. Maria recebe a visita de um anjo. Quando eles referem isso, que ela recebeu a visita do anjo Gabriel, que havia predito o nascimento do profeta, João Batista também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Olha que maravilha. Para predizer, naquela pequena aldeia da Galileia, vivia Maria de Nazaré. Ela era uma mulher virgem prometida em casamento e um homem que vivia na mesma aldeia. É interessante que a cidade de Nazaré não é mencionada uma única vez no Antigo Testamento, de modo que aquele pequeno vilarejo era visto até mesmo com desdém por alguns. João lá em 1:46, mas nos planos soberanos de Deus havia ali uma virgem, a qual traria ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua salvação significa simplesmente que ela era destinatária do favor de Deus, escolhida para ser mãe de Jesus. Lá em Lucas capítulo 1:28. Diante de tal saudação, ela demonstrou temor, perplexidade. Lucas 1:28. O anjo então tranquilizou Maria e lhe assegurou que ela havia achado graça diante de Deus. Olha como é maravilhoso isso. Imagina só, Jesus vem e escolhe uma mulher para ser a mãe que conceberá teu filho. Isso é maravilhoso, queridos. Isso são para poucos. Quando o Senhor ele tem planos sobre a vida da gente, o Senhor escolhe a pessoa exata para te praticar esse plano. O Senhor sabe a pessoa que ele dá essa excelência, sabe, esse poder de dedicar essa dádiva a Ele. É um escolher muito grande, porque com certeza Jesus teve que analisar todos os critérios ali, olhando quem seria essa mulher, porque até para isso é necessário você planejar e fazer uma escolha na vida, querido. E não foi nada mais, nada menos assim na vida de Maria. Por isso que eu disse que ela teve a obediência e servidão. Então observa bem. Então a Maria engravidou, né? Ela passou, então o anjo lhe explicou como seria esse concebimento. No período em que ficou grávida, Maria já estava despojada legalmente. Então houve também uma certa atribulação, tanto do entender de início de José, como também ela compreender e puder entender, arrumar uma maneira de explicar para José como que seria isso, como foi concebido. Mas ela também já tira a ele esse direito de ter que permanecer do lado dela por obrigação. Ele teria que ter uma posição, ele teria que escolher também servir, ser pai, né? Desse projeto maravilhoso aí, desse príncipe da paz. Então, entenda, querido, tudo precisou de ser planejado. E tudo precisou do agir de Deus. Porque se Deus não falasse com José em sonho, José não ia entender, ele não ia compreender.
Se Jesus não falasse ali, como mandasse o anjo, falar com Maria, explicar, ela ia entrar em confusão, porque ela não ia entender como isso poderia acontecer, até mesmo para ela explicar para a família dela sobre o que estava sendo acontecido naquele momento. Então, querido, aí eles tiveram que viajar, fugir da presença de Herodes, como eu tinha contado para vocês, e logo então depois Jesus foi crescendo e foram começando então as preparações para que esse homem viesse aí andar sobre essa terra maravilhosa, para que ele pudesse aí anunciar e proclamar o evangelho. Mas antes que ele também saísse e fizesse toda essa anunciação, lembre que João Batista, ele era usado para poder batizar as pessoas pela água. Então, até que então ele disse que verá um após mim, aquele que nem eu sou digno de desatar a correr nessa sandália. Este vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Este é o príncipe da paz. Este é Jesus. E queridos, tenha certeza que foi muito maravilhoso. Foi muito bom tudo isso. Essa passagem. Maria teve essa passagem maravilhosa. E mais, eu quero te apresentar dela. Maria foi que expressou toda a sua preocupação. Ela questionou Jesus sobre o porquê de ele ter feito aquilo. Com resposta, ela escutou dele as conhecidas palavras: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai. Quando ela questiona ele com 12 anos. Depois mais Maria, durante o ministério de Jesus, pouquíssimas vezes Maria é citada. Durante o ministério de Jesus, provavelmente ela não acompanhava em suas viagens missionárias, pelo menos não frequentemente. No entanto, ela esteve presente, né? Como eu disse para vocês, mas primeiro, no primeiro milagre de Jesus, registrado nos evangelhos, né? Que transformou a água em vinho, né? Celebrando o casamento lá em Canaã, né? Que está lá no livro de João, versículo 1. Mais tarde, em outra ocasião, Maria e seus irmãos de Jesus foram chamar ao ser comunicado, disse Jesus, enfatizando que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. Então, ele olhou para a multidão e disse: eis que aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Isso está lá em Marcos, passagem do capítulo 3, versículo 34 e 35. Depois disso, Maria, mãe de Jesus, aparece novamente no texto bíblico, já no relato da crucificação. Ela fica aos pés da cruz, onde o Cristo estava e foi amorosamente recomendado ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. Lá em João capítulo 19, versículo 25 ao 27. Essa recomendação foi uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz e demonstrou a humildade de Jesus, a sua preocupação por sua querida mãe naquela hora de agonia. Foram o evangelho de Maria e citado nominalmente apenas no livro de Atos do Apóstolo. O livro de Atos conta que Maria de Jesus estava juntamente com os discípulos, perseverando, unânime em oração. Ato 1, capítulo 1, versículo 14. Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos. Então, queridos, vocês observam bem que Maria, todo o tempo, ela esteve ao lado do Criador. Todo o tempo, Maria esteve bem presente na vida de Jesus. E eu creio que o momento mais crucial, mais doloroso, que era que eu estava só querendo chegar ao final para poder falar, foi quando Maria observa o filho dela ser crucificado. E ela chora ali olhando, vendo o filho dela sofrer e ela não poder fazer nada, não poder pegá-lo, não poder estar no lugar dele. Porque quantas mães pagariam o preço como Maria, de querer se propor estar no lugar do filho amado, para proteger. E Maria vendo aquilo ali, e ali ele olhando para ela agoniado, porque ele naquela agonia, né, já agonizando, e ela vendo ali o final, o suspiro bramido dos últimos instantes do Senhor. Maria esteve todo o tempo. Então ali ela chorou. E ela orou
para que o pessoal também pudesse liberar o corpo do seu filho, para que ela pudesse cuidar, né? Passar ali o azeite, curar ali, limpá-lo, para pôr então e fazer a sepultura do Senhor. Olha como é lindo essa passagem. Uma passagem linda, intensa, que mostra uma mulher, assim como eu e você, uma mãe de carne e osso, uma mãe que pagou um preço vendo o seu filho amado, o seu primogênito, porque querendo ou não, ele era o primogênito dela. Ele era o filho escolhido de Deus, por mais que houve o primogênito dela com José. Jesus era o primogênito saído dela. Foi o primeiro filho, mesmo que em santidade, ele saiu de dentro dela. Então isso foi um privilégio, ela emprestar essa barriga para o Criador e trazer o filho dele. Queridos, se você for trazer para os dias de hoje, quantas pessoas têm aí o privilégio de ser mãe e muitas das vezes despreza esse privilégio? Quantas pessoas têm aí o privilégio de gerar e muitas das vezes não dá a mínima importância, nem só para a gestação ou para o decorrer do tempo os filhos. Não observa os filhos crescendo, não observa o filho muitas das vezes ali criando asas para voar, não os capacita, direciona. E a palavra do Senhor na Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho onde eles devem andar, para que quando eles forem velhos, eles, se porventura eles se desviarem, eles sabem como retornar. E muitas das vezes nós não observamos isso hoje. São tão difíceis as coisas, são tão assim, sabe, desmazeladamente, o jeito que nós conduzimos uma educação hoje. Mas Maria ali, a passagem dela destrecha com tanta sabedoria. Maria esteve todo o tempo perto de Jesus, esteve quando ele nasceu, Maria esteve quando ele deu os seus primeiros passos. Maria e José teve que proteger o filho do Senhor, o Salvador da pátria, o príncipe da paz. Maria, ela teve que viver fugindo por longo tempo. José e Maria não precisavam de fugir, mas eles fugiram porque eles pagaram um preço por aquele filho amado. José era amado, Jesus era amado por José e Maria. Jesus, ele tinha um amor tão grande, doado ali. José era pai de Jesus. José não se colocava como um impostor de pai, ou um, como se diz nos dias de hoje, padrasto. Não, José era pai. José era pai de Jesus. José tinha ciúme. Quando Jesus dizia que convinha, estava a cara do pai dele, ele dizia, mas eu sou pai. Eu sou pai dele. José necessitava que Jesus todo o tempo dizia para ele que era filho dele. José tinha ciúmes de Jesus, porque tinha muito amor envolvido ali. Tinha muito amor. E Maria, ao mesmo tempo, essa mulher agraciada. Muitos hoje ficam perguntando por que não se comemora o dia de Maria. Porque Maria foi uma mulher escolhida para ser mãe e não para estar no lugar do nosso Senhor Jesus. Se alguém é digno de honra e glória, se alguém é digno de reverência, se alguém é digno de ser lembrado sempre, esse alguém chama-se Jesus. Foi ele que morreu por mim e por você. Foi ele que pagou um preço de morte. Foi ele que derramou o seu sangue no Calvário. Foi ele que foi cuspido, massacrado, humilhado. Foi ele que deu a vida dele por amor de nós. Foi ele que pagou um alto preço. Jesus poderia ter permanecido lá no céu com a sua santidade, ou poderia ter vindo para a terra esdobado com mulheres, casado, feito tudo como quiser, como todo mundo no dia de hoje faz. Mas Jesus não quis nada disso. Jesus veio cumprir o que o Senhor, Jesus, Deus, Pai Todo-Poderoso, tinha ordenado a ele. Que ele viesse sobre essa terra, passasse, sujeitasse, vivesse em lugares simples, ensinasse o amor,
porque o amor já tinha se esfriado? Lembra-se que Deus enviou Jesus porque estava tendo heresias? Nós ainda vamos ter tempo para falar sobre isso. Então o Senhor enviou Jesus para salvar a humanidade, porque já tinha exterminado uma primeira humanidade. Depois já estava quase praticamente exterminando a segunda. Então, quando viu que na lei de Moisés as coisas já não estavam mais caindo bem, foi necessário que até quando chegou a geração de Davi, Jesus viesse. Porque não estava bom no tempo de Adão e Eva. Já estava tendo guerra, aonde foi preciso vinha a primeira praga destruir tudo, que foi onde teve todo aquele armamento que foi preparado, que Noé preparasse aquela arca para que entrasse todos ali dentro e ali se fechasse e só fosse aberto quando passasse o dilúvio. Ao mesmo tempo, depois foi se consagrando, se acontecendo, tirando aí o povo do Egito, filhos de Jacó, porque estavam presos e já não estavam tendo mais condições. Estavam perdendo respeito, estavam perdendo o controle da ninhada. Então veio Moisés para poder passar aquele povo, e aí estava todo mundo se endurecendo, olho por olho, dente por dentro. Então foi necessário que Deus mandasse Jesus, para que esse Deus Todo-Poderoso trouxesse o filho dele para essa terra, e ele nascesse como gente, ele nascesse como de carne e osso, como eu e você, para que ele sofresse, que viesse. Não, assim, eu conheço esse rapaz, ele não é filho de carpinteiro, não, ele é filho daquela ali, aquela camponesa. Ele poderia ter vindo de rei e uma rainha. Deus não permitiu. Deus permitiu que ele viesse das pessoas mais simples. Então quero te alertar que às vezes nós já achamos que a luxúria é muita coisa, mas a simplicidade. Deus veio das coisas mais simples e andou muito simples e permaneceu muito simples e foi embora com sua humildade e simplicidade. Hora nenhuma Jesus perdeu a compostura. Hora nenhuma Jesus perdeu o domínio próprio. Hora nenhuma Jesus saiu do que condiz o amor. Ele morreu por amor de mim e de você. Ele morreu por amor a mim e a você. Ele deu a vida dele naquela cruz. Nada mais digno que na Páscoa nós celebramos isso, a ressurreição de Cristo, a morte dele. Amanhã está chegando um dia muito mais que especial. Amanhã está chegando aquele momento onde nós devemos o tempo todo buscar em oração. Se possível, um jejum ou oração. Não consigo um jejum. Ok, então vamos orar. Vamos buscar um dia mais tranquilo amanhã. Porque amanhã já se começa, né? Então já se começa esse tempo aonde nós pregamos a morte de Cristo Jesus. Então, ele derramou aquele sangue. E nada mais justo que eu e você nos meditamos assim. E que nós compreendemos. Sábado da aleluia, quando vai aquela consagração. Mas que domingo não se encham todos de ovos só da Páscoa. Mas enche ele do amor de Jesus. Ensina ele. Faz a multiplicação do pão. É tão lindo quando nós celebramos a Páscoa de uma forma de ressurreição, de amor e reverência ao Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Que Deus essa noite maravilhosa aí possa estender a honra e a glória dele sobre você. E que ele te fortaleça para que jamais você desvie para a esquerda e para a direita. E se faltou alguma coisa que eu te deixei às vezes confuso, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Que você possa culminar nessa Bíblia, buscando discernimento e compreender de fato o propósito que Deus tem para mim e para você. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de esperança. Deus faz tudo infinitamente mais do que pensamos e almejamos. Deus, ele é bom todo o tempo, queridos e queridas. Deus é maravilhoso. E ele vai fazer se cumprir toda a grande obra que ele planejou para mim e para você.
Basta que nós simplesmente buscamos disso de uma forma natural. Eu quero desde já agradecer você que se propôs a estar aí todo o tempo ouvindo essa mensagem maravilhosa do nosso Criador. E mais, quero agradecer as pessoas que passaram por aqui hoje, o nosso vereador aí ilustre, Márcio Nobre, que o Espírito Santo de Deus seja contigo, que o Senhor fortaleça você e que nada venha impedir os planos que Deus te colocou, que você não deixe, Márcio Nobre, de cumprir de fato o casamento comunitário, porque a nossa humanidade necessita esse apoio. Quanta população não tem condição de pagar esse valor excessivamente alto, que é a taxa que eles cobram para um casamento comum. Então que Deus te ouça para isso, que nada venha abalar essa estrutura, que você permaneça sendo esse homem de Deus, buscando e ensinando, e nós aprendemos. Porque muitas das vezes, queridos, eu quero dizer que muitas das vezes nós julgamos as pessoas. Então, que nós possamos olhar o que Deus predestinou, que deixe para trás as picuinhas, as desavenças, mas que os projetos de Deus não cessem. Então, querido vereador Márcio Nobre, não deixa esse plano cessar. Lute por essa causa, porque é a causa da humanidade. É a causa que muitas mulheres necessitam para poder selar o seu compromisso e honrar o compromisso que nós temos, que não com o homem, mas com Deus, que é cumprir o mandamento, que é honrar em matrimônio. A mulher, ela deve ter uma grande honra, e essa honra, ela tem que ser feita, porque Deus não alegra de quem vive em formigação. Deus não alegra de quem fica um casamento estável, só demasiado. Nós não estamos levantando polêmicas de crítica. Estou dizendo que o Espírito Santo de Deus seja com esse vereador que cuida desse casamento comunitário e que possa verdadeiramente permanecer, que nada estraga esse projeto, que nada de mazela que aconteceu nesse Uberlândia venha ser caso para parar os projetos que Deus tem. Porque não só ele, como várias pessoas cuida desses casamentos comunitários. É necessário permanecer. E que a comunidade possa também estender um clamor em prol de todas as noivas. Porque quantas mulheres desejam ter seu nome concretizado no livro da vida. Mas como mulher honrada, mulher casada, mulher que Deus uniu ao seu esposo para ser um só corpo, um só espírito. Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe tua casa, abençoe tua família, que Deus abençoe a minha cunhada maravilhosa, que Deus abençoe meu esposo querido, amado, meu gatão Joaquim Rafael, meu delícia, que Deus abençoe a casa dessa amiga maravilhosa, professora aí, Eliana Borges, que o Espírito Santo de Deus seja para a tua casa. Eu creio, querida amada, assim como todos nós servidores esperamos por esse almejado salário que não vem, eu que estou desempregada, sem uma assinatura aí, que o Espírito Santo de Deus seja comigo, mas eu luto em prol dessa causa dos irmãos que estão aí pedindo por misericórdia. Queridos, pelo amor de Deus, tenha misericórdia do salário dos funcionários públicos. Nós, como sempre a classe dos trabalhadores, nós precisamos desse salário. Eu não tenho ele exclusivamente, porque não tenho nenhum contrato assinado, mas eu luto pela causa de meus irmãos, de meus amigos, meus vizinhos, contra as pessoas e quantas amigas minhas, professoras, servidores que ficam ali trabalhando para fazer o lanche, para cuidar da arrumação daquela escola, e ninguém compreende o quanto que eles precisam desse salário. Hoje, querido, a sociedade está passando os dias árduos que a classe do servidor passou anos e anos. Tem mais de 3 anos e meio que essa classe não consegue receber de acordo. É muito triste. Hoje, com essa pandemia, está todo mundo passando o que nós, como professores, passamos. Eu desisti
de permanecer no trajeto de professora, de servidora pública, justamente por isso. Porque não podia ter mais salário. Olha, imagina as dívidas altas que foi colocada para nós. Porque aqui ninguém está falando de perfeição, estou falando de dívidas altas. Por causa de salários atrasados. Eu não sei os demais meus companheiros aí, que continuam no ramo do trabalho como professor, que salva de palmas para os professores, para os servidores que levantam de madrugada e vão limpar aquela escola, que vão capinar, que abre aquele colégio com o melhor sorriso para atender os seus filhos. E ninguém entendia por que faziam a greve. Hoje, vocês estão vendo essa epidemia? Está todo mundo aí pedindo por misericórdia pelo auxílio de R$600. E os servidores, que estão desesperados, que não sabemos quando é que vai cair o salário na conta. Pelo amor de Deus, que nós levantamos um clamor também por eles. Pelo amor de Deus, olha bem a área da saúde, a área da educação, a área dos servidores aí, os militares, corpo de bombeiro. Gente, vamos ter humanidade, porque é muito difícil. É muito difícil. Se vocês olharem para a situação dos servidores, temos que sorrir para não chorar. Tem que ter sorriso no rosto e da aula, sem muitas das vezes saber como vai suportar dizer assim, olha, eu não posso te pagar esse mês porque não foi depositado na minha conta. Que eles, deixa eu te falar, isso é horrível, porque os professores, o servidor público passa por caloteiros, por pessoas, sabe assim, estourando a